Olá, meus amigos, boa tarde a todos. Começa agora a oração do meio-dia. São agora exatamente 12:06, o nosso horário da vitória. Hoje nós vamos atrair as coisas boas. Nós vamos orar para atrair as boas notícias. Vamos orar para atrair a bênção do Senhor para nós. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único mediador, o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos curados, libertos e transformados. Eu te peço, meu Deus, nessa tarde de segunda-feira, que as manifestações do teu divino Espírito Santo sejam atuantes neste momento e derramadas sobre todas as famílias, sobre todos os pais, sobre todas as mães que estão orando comigo neste momento. Essas mães, esses pais que choram por causa de uma má notícia que já veio na noite de domingo, quando ela chegou do culto. Na igreja, ela sentiu a presença de Deus. Na igreja, ela sentiu o mover do Espírito Santo. Mas quando chegou em casa, meu Pai, o telefone tocou, a porta bateu e a má notícia entrou. Mas agora nós vamos inverter, Pai. Agora nós vamos inverter esta situação conforme, e quando eu digo nós vamos inverter, porque 2 Crônicas 20, lá na parte B do versículo 20, diz que se nós cremos no Senhor, estaremos seguros. Se nós acreditarmos nos profetas, nós prosperaremos. Então, como teu servo, como teu filho, meu Deus, que te serve sem nenhum constrangimento, sem nenhum medo, eu não tenho nenhum medo de te servir, meu Pai. Eu não tenho nenhum medo de te chamar de Pai. Eu não tenho nenhum medo, meu Deus, de me aproximar do Senhor. Então, juntos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nome que é sobre todo nome, é uma promessa do Espírito Santo, nome que todo joelho se dobra, toda língua conversa, todas as notícias se transformam, nome em que o ódio se transforma, o ódio se converte em amor. Nome que a raiva se transforma em alegria. No canto no Aramanagashubria, Xeremanagasu. Pedido de separação se transforma num pedido para fazer uma viagem. Pedido juntos, claro, para fazer uma festa, até para fazer umas novas núpcias. Nome poderoso, nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que só o Senhor é Deus. Visita agora, meu Pai, o trabalhador braçal, visita agora o empresário,
Visita, meu Pai, o dono de loja, o dono de firma, o dono de uma empresa, meu Pai, multinacional. Visita os bancos. Visita, meu Pai, as instituições financeiras. Amarra, meu Deus, o espírito do agiotismo. Amarra o Espírito Santo. Amarra agora o espírito, meu Deus, contrário à prosperidade desse irmão, à prosperidade dessa irmã. Meu Deus, hoje o Senhor já me deu uma tranquilidade, Senhor. Hoje de manhã o Senhor já me tranquilizou. O Senhor é um Deus de paz. O Senhor, meu Pai, nem faz guerra. O Senhor nem faz guerra, porque o Senhor é muito grande, meu Pai, para fazer guerras. O Senhor, aleluia, a batalha mais forte que me faz crer que o Senhor não faz guerra, o Senhor não se suja, o Senhor não se machuca, o Senhor não pega em armas, foi quando Josafá enfrentou os amonitas, enfrentou, meu Pai, os povos do Oriente com trombetas na mão, com instrumentos de corda, de música na mão. Ah, meu Deus do céu, que lindo é poder confiar no Senhor, que seguro é poder confiar no Senhor. É só cantar um louvor quando a tragédia vem vindo, quando a má notícia vem se aproximando. É só ministrar, é só adorar. Cheira namagai, lúbia nébia, sébria nébia, canterébia, xuriandaraia. Deus, a vitória vem sobre o teu povo, a vitória vem sobre as tuas ovelhas, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A graça lá, massúbria. Oh, vamos adorar. Põe a mão no coração. Sonda-me, Senhor. Vamos lá. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, Deus, e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Deus vai te usar, querido, Deus vai te usar, querida. Vamos compartilhar esse vídeo, essa oração do meio-dia, que já foi feita. Agora, nós vamos, em nome de Jesus, meditar no livro Quebrando as Cadeias da Intimidação. Vamos, em nome de Jesus, aprender a quebrar, como quebrar as cadeias da intimidação. Livro do conferencista John Bevere, de Colorado, Estados Unidos. E o tema de hoje é muito forte. O tema de hoje, meu irmão, é muito
forte mesmo. Você vai se sentir muito bem. Você vai se sentir maravilhosamente bem. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Amassurianda Labagai. Nós estamos meditando e refletindo no espírito de intimidação. Como é que ele vem? Como é que ele atua? Então a gente pôde ver aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que o apóstolo Paulo disse: porque Deus não nos deu espírito de timidez, ou espírito de intimidado, de intimidação, né? Então, a resistência espiritual requer auxílio espiritual. Ou seja, existem aquelas coberturas pastorais e a cobertura espiritual. A cobertura espiritual, ela vem de Deus. A cobertura espiritual, ela vem do Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora, tão importante quanto você ter uma cobertura espiritual é você ter uma cobertura pastoral. Quem é a cobertura pastoral? É o pastor local. É aquele homem de Deus, é a sua esposa, aquela mulher de Deus que vai cobrir você com orações, com jejuns, né? Aquele momento que você estiver pensando em desistir, essa pastora, esse pastor vai vir com uma palavra profética para você. Então, a cobertura pastoral é tão importante quanto. Quem fala, eu abri esse programa com uma oração e eu falei sobre o livro, o versículo que está escrito em 2 Crônicas 20, versículo 20, ali na parte B, que o profeta disse: crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Foi o rei que falou isso, né? Foi um rapaz lá que não me recordo o nome dele porque o assunto não é esse, mas o assunto é o versículo em si. Crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis. Então, está aí a cobertura espiritual. Crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. E a cobertura pastoral. Crê nos profetas, quer dizer, e prosperareis, que somos homens. Agora, é claro que para você crer nos homens, você tem que ter um mínimo de confiança. Você tem que ter um mínimo de cuidado, né? Porque senão você pode estar entregando a sua vida a um falso profeta. Mas você também não deve ter medo disso. Você deve acreditar na palavra profética. E ponto final. A palavra profética que sai da boca daquele homem de Deus. Mesmo assim, você deve orar. Mesmo assim, você deve estar conectado com o Senhor, o Criador. Então, irmão, você entendeu o que eu falei? Cobertura espiritual e cobertura pastoral. Veja, vá para uma igreja séria. Vá para uma igreja, entende? Não estou falando, não veja por igreja que tem multidão. Que a multidão, ela é enganosa. A multidão, ela é enganosa. Se você for pela multidão, então você vai ser aqueles discípulos que vai dizer para Jesus: mestre, a multidão te aperta
E tu ainda pergunta quem me tocou? Então veja que há uma diferença. A multidão não toca em Deus. A multidão não toca. A multidão, ela é falsa. Ela tem segundas intenções, menos aquela que vai tocar, que vai chamar a atenção de Deus, que é a fé. O toque pela fé. A mulher disse com hemorragia saindo do corpo dela, se eu apenas tocar. Ela chegou a arriscar a vida dela, porque se ela fosse descoberta, ela morreria ali na frente de todo mundo, apedrejada, como estava escrito na lei de Moisés. E o povo daquela época seguia a lei de Moisés à risca. Jesus até chamou alguns de hipócritas, porque pregavam e não viviam. Mas, quando era para acabar com os outros, sempre aparecia lá os valentões. Sempre aparecia os Saulos, consentindo no apedrejamento dos Estevãos da fé. Então, meu irmão e minha irmã, não veja por esse lado. Veja pelo cuidado. Veja pelo olho no olho. Veja pela honestidade a igreja que você vai congregar. Existem muitas igrejas no Brasil honestas, mas existem muitas igrejas de picaretagens, de malandragens. Existem muitas igrejas onde os pastores não se contentam em ser fiel a Deus. Entende? Então eles fazem maracutaias, eles fazem muitas coisas. Então que Deus te livre dessas igrejas. Que Deus te livre das maracutaias. E que Deus te coloque na igreja do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos lá ver hoje esse tema. Resistência espiritual requer auxílio espiritual. Auxílio que é dado através do pastor, mas a resposta final é de Deus. No fim é Deus quem te garante proteção. No fim é Deus que te garante a vitória. Se Deus estiver contigo, não há nada e nem ninguém que vai te quebrar, que vai te amaldiçoar. Não existe nada que vai acabar com a sua vida. Amém? Então, vamos lá. Eu vou até repetir o que eu comecei na sexta-feira, no sábado de manhã, Porque no sábado de manhã, dia 18, eu comecei esse tema. Então hoje a gente vai, em nome de Jesus, ler aqui a fim de conhecer, de reconhecer a intimidação e lidar com ela, precisamos estar esclarecidos sobre 2 pontos. Vai vendo aí. Em primeiro lugar, o modo, o medo ou a timidez. São esses 2 pontos que você deve, em primeiro lugar, ser esclarecido para você. Você tem que aprender a lidar com isso. Em primeiro lugar, o medo. Em segundo lugar, a timidez. Porque o medo e a timidez podem se tornar armadilhas no seu caminho. É um espírito. O medo e a timidez é um espírito. Em segundo lugar, ele não provém de Deus. Veja bem, você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas aprenda uma coisa, meu irmão e minha irmã.
Você não precisa e nem tem que ser endemoniado, possuído por uma força maligna. Você não precisa ser possuído por uma força maligna, entende? Para você ser vencido pela intimidez. Você não precisa ser endemoniado e nem ser chamado de endemoniado quando o medo vem até você, quando a timidez vem até você, porque ela vem sobre todos. Até quem é cheio do Espírito Santo, até quem é cheio da presença de Deus, eu vou te dizer, pode cair nessa tentação. Até mesmo a pessoa que é cheia do Espírito Santo tem dons e tudo. Porque é uma influência que o inimigo lança através da nossa carne. Entendeu? Através da nossa carne. É isso que ele faz. É isso que ele faz. Em nome de Jesus. Certo? Eu quero te pedir licença para explicar a você que nós não andamos mais segundo a carne. Nós andamos hoje segundo o Espírito, o qual clamamos Abba Pai. Abba Pai. Nós andamos com Deus. Amém, queridos? Então esses espíritos não provêm de Deus. 2 Timóteo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos deu espírito de timidez. Né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. A palavra grega para espírito, nesta passagem, é pneuma, que é a mesma coisa, que é a mesma palavra usada para o Espírito Santo, ou o espírito do homem, ou um demônio. Vê como é que o Evangelho, ele tem sempre que ter uma tradução, né? Uma tradução entre o grego e o hebreu, e assim vai, né? Assim vai. Nós temos que estudar muito a Bíblia, irmãos. Senão, você cai mesmo, entende? Infelizmente. Então, a palavra grega para espírito, nesta passagem, é pneuma, que é a mesma palavra usada para o Espírito Santo, ou o espírito do homem, ou um demônio, espírito do demônio. De acordo com a concordância de Strong, assim, a intimidação não é uma atitude ou uma disposição. Olha só, é um espírito. A intimidação, então, não é uma atitude ou uma disposição. É um espírito. Por isso que eu digo, mesmo você sendo uma pessoa de Deus, uma pessoa liberta, você não pode deixar esse espírito entrar. Não é o demônio, é o espírito. É o espírito. Entendeu? O espírito que não possui, mas ele aniquila a fé das pessoas. Ele aniquila a fé das pessoas, tá? É ele que desvia as pessoas do Senhor Jesus. Entenderam isso? Então, por se tratar de um espírito, a intimidação não pode ser combatida no nível do nosso intelecto ou vontade. Ter uma atitude mental positiva não vencerá a intimidação.
resistência espiritual requer auxílio espiritual. Ela precisa ser tratada na esfera do espírito. Pense nisso. Por que pessoas são inteligentes e fisicamente fortes têm dificuldades com a intimidação? Por que pessoas que são inteligentes e fisicamente fortes têm dificuldades com a intimidação? Geralmente por parte de alguém ou algo mais fraco, tanto no corpo quanto na mente. Talvez tudo esteja bem, mas eles vivem com um temor constante de que as circunstâncias, virando a página, de que as circunstâncias mudem para pior. Eles gastam todo o seu tempo e energia se preocupando e tentando se proteger contra o que talvez nunca venha a acontecer. É impossível desfrutarem do presente, porque sentem um enorme medo do futuro. Que coisa, né, gente? Isso não faz sentido. Mas não importa o quanto você racionalize com elas. O medo delas persiste. Elas têm um espírito de timidez ou de medo. Elas não estão lutando contra a fraqueza natural, mas contra a fraqueza espiritual. Em seguida, pense nos homens e mulheres que parece que sempre conseguem o que querem. Não tem pessoas assim? Que sempre conseguem o que querem? A estrutura ou grau de educação deles não importa. Pode ser que eles não ocupem nenhuma posição de autoridade. No entanto, aqueles que os cercam recuam e cedem a eles. Por quê? É simples. Eles controlam os outros por meio de um espírito de intimidação. Eles aprendem a usar a intimidação em vantagem própria. Olha aí. Certa vez ele conta: tomei um café da manhã com um homem que tinha um negócio muito próspero. Ele me contou como havia vivido e administrado o negócio antes de ser salvo. O homem se converteu, né? Estava tomando um café com o pastor John. E ele explicou: eu conseguia tudo o que queria para o meu negócio, intimidando as pessoas. Olha aí. Eu conseguia tudo para o meu negócio, intimidando as pessoas. Veja como as pessoas que hoje em dia no Evangelho pregam intimidando as pessoas, elas fazem. Com quem elas aprendem? Veja que os Estados Unidos é o lugar desse povo. Hoje em dia existem pastores que conseguem crescer a igreja, lotar a igreja com intimidação. Tem outros que lotam a igreja com a consagração, com o chamado é diferente. Mas muitas igrejas no mundo, ele está falando aqui, são geradas, criadas através do medo. Se colocam medo nas pessoas. Foi
a estratégia que esses pseudos pastores, entre aspas, bispos e apóstolos, fazem para crescer os seus negócios. É através de intimidar o povo, colocar medo no povo. Olha, você vai para o inferno, olha, você vai perder a salvação. E a Bíblia tem meios para eles conseguirem isso. Porque quem é que quer perder a salvação? Quem é que quer ficar endemoniado? Quem é que quer morrer na mão do diabo? Quem é que quer perder a família? Então você tem que tomar cuidado com isso. Com medo que pregadores colocam em você, obrigando você a fazer o que eles querem. Na verdade, Deus não quer que você tenha medo dele, mas respeito, temor. Tudo isso é voluntário. Tudo isso, irmãos, você faz se você quiser. Você teme a Deus e vai para o céu se você quiser. Pense nisso. A decisão de amar o Senhor acima de todas as coisas é tua. Está em posse. Está nas tuas mãos. Está em você o agradar a Deus ou não. Mas nunca faça com medo. Faça com temor, com respeito. Medo não. Porque o medo também faz as pessoas encherem as igrejas. Igreja que tem multidão muitas vezes por causa do medo. Eles aprenderam assim, com esses empresários de sucesso americanos. Eu estou falando que esses países aí que é a primeira economia mundial, esse pessoal aí, gente, não prospera à toa não, assim não. Eles fazem isso aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo como é que é o negócio? Vamos continuar lendo aqui. Então, ele me explicou, né, o amigo que se converteu, que tinha um negócio muito próspero. O amigo do John, conferencista, né, ele disse: eu conseguia tudo o que eu queria para o meu negócio, intimidando as pessoas. Literalmente conseguia sentir esse poder sobre mim. Quando entrava na prefeitura, eu adorava saber que as pessoas tinham medo de mim. Ele dizia, ó, eu adorava saber quando eu entrava nas prefeituras que a pessoa tinha medo de mim. Eu conseguia tudo o que queria, até mesmo a Câmara Municipal. Ele tinha um espírito de intimidação. Os líderes da cidade, embora ocupassem posição de autoridade acima dele, não ousavam opor-se a ele. Não ousavam opor-se a ele. Enquanto você, meu irmão e minha irmã, não tiver medo da intimidação que pessoas colocam em você, você nunca vai ser uma pessoa completa em Deus. Você vai ser uma pessoa dominada pelos homens. E no programa de hoje, nós estudamos, e vamos continuar amanhã, nós vimos aqui sobre espírito de intimidação. Resistência espiritual requer auxílio espiritual. Então, querido, você pode ser uma ovelhinha de uma igreja, mas quando você foi salva em Cristo Jesus, você recebeu autoridade para ser feliz. Ponto final. Autoridade para ser feliz. Mas cuida para você não ser intimidada por líderes que dizem que se você não fizer isso, aquilo ou aquilo outro, você vai cair na mão do diabo. Eles trabalham assim. Eles trabalham mais com o diabo do que com o Espírito Santo. Fiquem espertos com essas
igrejas que trabalham mais com Satanás do que com o Espírito Santo. Cuida com eles, porque eles aprenderam com esses americanos, empresários, entendeu? Que diz que para conseguir alguma coisa, você tem que intimidar a pessoa, ainda que ela esteja abaixo de você. Entende? Eles são muito espertos nisso. Mas amanhã, dia 21, terça-feira, nós vamos estudar o seguinte: um espírito controlador. Olha, isso aqui você vai querer... Você precisa... um espírito controlador. Amanhã, meio-dia, na oração do meio-dia, nós vamos aprender sobre isso. Amém, meus queridos? Olha, eu tenho um compromisso agora e eu não vou poder me estender muito, tá? Eu tenho um compromisso agora e eu tenho, em nome de Jesus, que entrar em uma outra rádio gospel aí, né? A rádio Facebook Gospel de Criciúma. Então a gente vai ter que gravar uma mensagem para eles lá. Tá bom, querido? Então, esteja comigo logo mais às 8 horas. Às 8 horas não. 8 horas está na minha cabeça, né? Mas às 10:30 da noite, 23 horas, e a partir de 23 horas, tá? Você vai estudar comigo o Apocalipse. Pode ser que eu entre antes, pode ser que eu entre 10 horas, entendeu? Porque hoje é segunda-feira, então pode ser que eu entre 10 horas da noite, 10:30, 15, é assim. Mas vamos estudar juntos o Apocalipse, tá bom? Quero mandar um abraço aí, pro Douglas Ruff de Criciúma. Já tô gravando, Douglas. Desculpe aí não ter gravado antes, né? Tempo não faltou, mas muitos afazeres também não faltaram. Tá bom, meu querido? Então, participou a Fernanda. Boa tarde, paz do Senhor, pastor. Boa tarde, Fernanda. E o Márcio, seu marido? Não, é o Márcio, né? Marido da Fernanda, não é? Então, Márcio e Fernanda. Boa tarde, pastor Carlos Leite. Paz do Senhor. Glória a Deus. O Moisés Cunha, meu genro, o futuro marido da Débora, lá do Rio de Janeiro também. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, amado. E assim, as pessoas que participaram dessa oração do meio-dia, tá? Em nome de Jesus, então, eu encerro aqui. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. E que hoje, como está na descrição, né? Na descrição do vídeo, você se supere e você, em nome de